Sejam todos bem-vindos, meu nome é Rodrigo Vinícius Cardinal, acadêmico do 10º período de Psicologia, e o assunto de hoje é sobre violência contra a mulher. Para abordar esse tema, eu conto com a presença de Edna Silva e Juscelia Januário, e a supervisão da professora Yara Martini Klippel. Olá pessoal, meu nome é Edna, também sou acadêmica do 10º período de Psicologia. E como o Rodrigo já mencionou, iremos dar uma ênfase maior sobre a violência doméstica acometida contra a mulher, principalmente no mês de agosto, por estarem fazendo 14 anos que foi sancionada a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E eu sou a Juscelia, também acadêmica no 10º período de Psicologia, e vamos estar abordando a temática tão importante que ocorre na nossa sociedade em geral, que é a violência doméstica. Em 2018, os dados do Ministério da Saúde indicaram que mais de 145 mil mulheres sobreviveram a agressões físicas, sexuais e psicológicas causadas por homens. Esse número representa assustadoramente que a cada 4 minutos ocorre um caso de violência contra a mulher. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher define a violência contra a mulher como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Assim, não existe apenas um tipo de violência, mas a violência pode ocorrer de uma ou mais formas. E engana-se quem pensa que a violência contra a mulher é só a agressão física. Em muitos casos, a violência ocorre de forma velada, trazendo inúmeros prejuízos para a vítima. Como citado pelo Rodrigo, se percebe na estatística que em 2018 a quantidade de mulheres agredidas. Muitas coisas mudaram e melhoraram. E apesar de estarmos em pleno século XXI, a violência contra a mulher ainda continua. Até 2006, no ano da aprovação da Lei Maria da Penha, não se tinha penas mais rigorosas contra o agressor. Pagava-se apenas cestas básicas e multas leves. Sem contar que muitas vezes ela não tinha um atendimento para a sua necessidade. Diversas vezes sofria as agressões por ser encaminhada de local a local para relatar a sua situação. Mas graças a uma grande mulher corajosa, Maria da Penha, no qual foi colocado seu nome, tomou a decisão de não permitir mais qualquer tipo de agressão. Lutou com todas as suas forças para mudar o tratamento contra as mulheres vítimas de agressão. Eu vivenciei momentos muito angustiantes, vivenciei o ciclo da violência doméstica por várias vezes. Tentei separar, conversei para a separação e infelizmente nada aconteceu. Ele não concordou com a separação e eu tive que me manter nesse relacionamento porque outra saída não existia na época. Até que no dia 29 de maio eu acordei com um tiro nas costas, né? Eu passei 4 meses hospitalizada. E quando eu voltei do hospital, eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias, momento em que eu sofri uma nova tentativa de homicídio, dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado. Esse foi o relato de alguma das violências vividas por Maria da Penha, que só viu o seu agressor ser efetivamente preso após recorrer à Ordem dos Estados Americanos, que condenou internacionalmente o Brasil por ser omisso a punir agressões de mulheres. E em uma de suas recomendações sugeriu que houvesse uma lei mais severa para esse tipo de agressões e colocassem o nome de Maria da Penha, que lutou e continua lutando contra toda essa violência. Em 2019, o site UOL trouxe a estatística sobre o feminicídio no Brasil, que 1.310 mulheres foram mortas em todo o Brasil pelo seu próprio companheiro ou ex-companheiros. E isso nos mostra que atos de violência acontecem de maneiras até mesmo sutis, muito sutis, não é verdade?
São expressas com palavras como você não vale nada, você não vai conseguir, como você está gorda, ou seja, uma manifestação não menos agressiva, mas que se configura de forma velada. Os abusos no relacionamento interpessoal íntimo têm efeitos prejudiciais marcantes na vida e na saúde daquele que sofre. Uma certa descrição substancial do termo violência, e entre tantas as definições exemplificamos 3 que mais se aproximam. Seria o ato violento, qualidade de violento ou até mesmo ato de violentar. A violência se caracteriza de várias formas, seja ela social, em um sentido amplo, ou aplicada em alguns segmentos da sociedade, como é o caso da violência doméstica contra a mulher, que vem se perpetuando por vários anos, demarcando um histórico de desigualdade nas relações de gênero entre homens e mulheres que no Brasil é disseminada desde quando éramos colônia de Portugal, ou seja, desde o início do processo de povoamento do solo brasileiro pelos europeus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a violência se define a qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaça de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada. A OMS também cita a violência classificada em 3 categorias: violência interpessoal, que é classificada em doméstica e intrafamiliar, violência dirigida a si mesmo e coletiva, que está direcionada a atos econômicos e políticos. Os relacionamentos abusivos acontecem geralmente por violência psicológica, sexual, moral e ou física dos parceiros, maridos e namorados. O abuso consiste em dependência emocional, manipulação, mentiras, torturas e violência de todos os tipos. Dessa maneira, a agressão física é quase sempre seguida de agressão psicológica e de sexo forçado. Assim, a violência doméstica é como um sintoma de um sistema disfuncional, pois considera ambos como seres mergulhados em um sistema violento e que, em geral, usa a violência como forma de comunicação e de relação social. A violência contra a mulher praticada por um estranho difere de um delito praticado por alguém da estreita convivência da vítima, pois a agressão por uma pessoa da convivência da vítima, como o marido ou companheiro, dada a proximidade dos envolvidos, tende a acontecer novamente, formando o ciclo perverso da violência doméstica, que pode acabar em delitos mais graves, enquanto praticados por estranhos dificilmente voltará a acontecer. Outro fator importante a ser considerado é que em muitos casos ocorre a romantização dos relacionamentos abusivos, pensando que determinada atitude é normal, que se trata apenas de uma fase ou são coisas que acontecem em todo relacionamento. E ao endossar a violência ou tentar justificar essas atitudes, acabamos por oprimir cada vez mais a liberdade que a mulher deve ter de si, de seu corpo, de suas ideias, de sua personalidade e do seu comportamento. Reconhecer um relacionamento abusivo nem sempre é tão evidente assim, pois como é algo às vezes subjetivo, não necessariamente se sustenta em socos ou gritos. Relações de poder são inerentes às estruturas sociais baseadas na dominação e violência de gênero. Muitas vezes, simplesmente é colocado em movimento um sistemático processo de desqualificação, manipulação e de chantagem. Dessa forma, a vítima de relacionamento abusivo se converte em alguém incapaz de atuar, reagir ou decidir por ela mesma. Além disso, muitas romantizações de atitudes nocivas, como ciúmes em excesso, não dividir tarefas domésticas ou controle sobre a forma que o outro se veste,
acabam prejudicando o reconhecimento do relacionamento abusivo. A violência psicológica é tão grave quanto a física. No entanto, ela é ignorada e muitas vezes vista como um sinal de fraqueza da vítima de relacionamento abusivo, dificultando, portanto, o reconhecimento. Os sinais mais comuns para reconhecer o comportamento de uma pessoa agressora são reações violentas de ciúme, chantagens emocionais, manipulação psicológica, amarras, possessividade e controle, comportamento agressivo, violência sexual e também desvalorização, desrespeito com as outras pessoas, jogos de poder e, evidentemente, casos de agressões físicas. Como vemos na colocação da Juscelia, a violência contra a mulher não é de agora. Ela vem bem antes e está presente na nossa atualidade. E talvez continue por considerarem a mulher como frágil. Segundo Valesca Zanello, 2016, a saúde mental com enfoque na questão de gênero é uma discussão que dentro da psicologia vem ganhando espaço pela sua importância e urgência. Uma escuta de gênero que considere as particularidades do que é ser mulher em uma sociedade majoritariamente machista e que reconheça que as causas desse sofrimento são, na maioria das vezes, violências historicamente naturalizadas e inviabilizadas. Trabalhar as questões de gênero com a mulher é auxiliar essas vítimas a se colocarem no papel, sem admitir ser considerada ou agredidas por serem consideradas frágeis. Existem vários modos de combater a violência. Na realidade, ela tem que estar incutida na própria pessoa, na própria vítima da violência, né? Para combater a violência, é preciso do olhar do profissional, que saiba enxergar as vítimas com seus próprios olhares, que atua de forma precisa no empoderamento e na autonomia dessas mulheres, que tenha conhecimento teórico de onde direcionar as mesmas de acordo com as suas necessidades. Ela precisa de total apoio, não somente a ter a coragem da denúncia, mas também pós-denúncia, para que se sintam protegidas. Independente do âmbito da atuação do psicólogo, ele tem que estar aberto para a escuta qualificada, acolher estas mulheres com todo o seu sofrimento, seja ele físico ou emocional. Estar articulado com equipes multidisciplinares no atendimento de cada setor, atuando para melhor direcionar as vítimas a procurar os seus direitos. De fato, Edna, ter um profissional especializado é muito importante. Nesse caso, o papel do psicólogo é fundamental no auxílio a mulheres vítimas de violência. Ele será o profissional habilitado para exercer uma escuta qualificada que estará acolhendo e também auxiliando a vítima no processo de compreensão diante de um relacionamento abusivo, evidenciando possíveis sintomas psicológicos na vítima que podem decorrer de tal abuso, como a ansiedade, a depressão, sentimentos de culpa, insegurança e até mesmo o uso de substâncias como álcool, cigarro e entre outros. É importante ter sensibilidade, porque muitas vezes a busca por ajuda não ocorre dentro do consultório, mas em uma conversa de corredor, em um relato do dia a dia, e o profissional de psicologia deve ter esse manejo para saber orientar a vítima da melhor forma. Em 2020, o Brasil é considerado o 5º país mais violento do mundo para mulheres. Com a chegada da pandemia, os casos têm aumentado ainda mais. E muitas mulheres podem se perguntar o que fazer. A promotora de justiça Gabriela Mansur explica. É importante que a mulher perceba os sinais de um relacionamento abusivo e consiga se enxergar como uma pessoa em situação de risco, ainda que ela não queira se enxergar como vítima, mas como uma mulher em situação de risco. Eu sempre falo que é como se aquela mulher fosse ao médico e o médico falasse para ela: você está com um nódulo no seio, que pode ou não ser câncer, mas é importante que você faça um acompanhamento desse nódulo. É importante que você veja se esse nódulo vai evoluir para que você entre com uma quimioterapia, senão você pode morrer. A violência contra a mulher, ela não é diferente disso. Dificilmente o homem acorda e fala: hoje eu vou matar aquela mulher. Tem esses casos? Tem, esporádicos. Mas por isso que eu digo, para a mulher não subestimar qualquer ato de violência que a deixe constrangida, violada
ou lesionado em qualquer um dos seus direitos, na sua integridade física ou moral. Então eu entendo que não necessariamente começa com a violência psicológica. Às vezes o homem já agride fisicamente numa primeira vez, mas ele agride, aí ele vem o xingamento, vem a ameaça. Então ela passa por várias etapas. Não sei se todas daquele jeito, como nós falamos, a violência moral, depois o psicológica, depois a física. Tem casos que o homem nunca bateu na mulher e ela fica esperando o primeiro tapa para reagir. E tem casos em que ele já começa a bater e essa mulher é espancada várias vezes, essa mulher procura o sistema de justiça, muitas vezes ela desiste ou ela não volta a procurar ajuda e há uma falha em que há um feminicídio. Então, assim, na minha opinião, como operadora do direito, à frente desses casos de violência contra a mulher, nos inquéritos policiais, nos processos criminais, há 15 anos praticamente, eu entendo que a mulher ela deve prestar atenção nos sinais de um relacionamento abusivo e outros sinais de violência para que ela não seja a próxima vítima. A maior e melhor proteção da mulher é ela mesma. Esse então foi o podcast de hoje. Espero que tenha sido produtivo para todos. Creio que cada vez mais torna-se importante falar sobre esse tema, porque em muitos casos a violência ocorre e a vítima não se dá conta de que está sofrendo violência. E ainda há outros casos que acaba sendo tarde demais para a vítima perceber. E infelizmente isso resulta na perda de uma vida, o que reflete nos altíssimos índices de feminicídio. Agradeço a participação e as contribuições das minhas colegas Edna Silva e Juscelia Januário, além da supervisão e contribuições da professora Yara Martini Klippel. Precisamos refletir, Rodrigo, que a violência parte ou nasce da necessidade de anular o outro ou declarar poder sobre alguém ou sobre algo. E assim, em alguns casos, a violência psicológica se torna uma normalização na relação conjugal, e visto nesse sentido como uma coisa de casal, e não é. Se trata de um problema social no qual devemos desnormalizar a cultura da violência contra a mulher. Realmente precisamos de profissionais e futuros profissionais voltados a olhar para a vítima, se colocar no seu lugar. Muitas vezes a vítima é julgada pela sociedade por não denunciar, por se permitir aos atos de violência ou muitas vezes até retirarem a queixa, que se possa ter o apoio antes na prevenção e na identificação de indícios do início da violência, empoderando-as não permitirem o início, que ao perceberem já tomem alguma atitude para que não derem continuidade nessas violências e que mais tarde não se sintam fragilizadas ou culpadas por não terem tomado atitudes antes. Compreender todas as esferas da dinâmica no qual a vítima vive, permitindo o acesso às informações, direitos, suporte ao meio da rede e apoio. Como também apoiá-la não somente no processo da denúncia, mas incentivando a manter sua escolha e a sua decisão sem sentir que está desamparada. Que muitas vezes acontece isso e acabam voltando para o agressor devido às suas necessidades, por sentirem abandonadas sem condições de manter a sua atitude e a sua escolha. Não é só uma sociedade violenta, é uma sociedade machista que subestima os valores da mulher, os direitos das mulheres e nos trata como cidadãs de segunda categoria. E sim, há um reflexo dessa sociedade machista em todos os setores da sociedade, dentro de casa, no sistema de justiça, nas empresas e na sociedade de uma forma geral. Por isso que o Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Não é só a violência e o machismo que mata, que maltrata, que faz a mulher sofrer, sangrar, chorar e muitas vezes morrer nos braços de um agressor. Com isso, cabe a nós, como sociedade, como profissionais, como seres humanos, lutar contra a violência contra a mulher, lutar contra a violência doméstica, lutar contra toda atitude que traga sofrimento, que traga sequelas, que seja prejudicial para a saúde da mulher.